Sejam bem-vindos a mais um vídeo e eu vou falar para vocês, quanto ganha um motorista de caminhão porta-carros. Talvez seja interessante para você. Eu conversei com um rapaz, vou até mostrar ali, o brasileiro Anderson. Vou até mostrar aqui para vocês, Tá até ali na frente, Tá vendo ali, Conversei com ele ali. Conversei com ele, né? Ele me falou que trabalha há quanto tempo e etc e tal, né? E aí é interessante talvez para vocês terem essa curiosidade, né? Porque como eu trabalho com lona, talvez tenha as outras, por exemplo, tem cisterna, entre outras funções aí. E talvez seja interessante para você, né? Ele falou os valores, quanto tempo ele trabalha lá e tudo mais. Tá ventando bastante. Igual cisterna aqui, Essa aqui, tá vendo? Trabalha com produtos perecíveis, às vezes inflamáveis, né? São produtos que é chamado ADR, né? Mas vamos falar sobre porta-carros, né? E aí eu vou passar os valores, quanto tempo ele trabalha, mais ou menos. Mas eu vou pedir para você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixe aquele like, comente, compartilhe. E fala aí qual que você prefere trabalhar, se é lona, se é cisterna, com ADR, se é o porta-carros, se você tem curiosidade, né? Então eu vou passar tudinho que ele me passou. Trabalha aqui em Portugal e é isso. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu estou terminando o corte que eu estou fazendo e aí quando eu parar, eu continuo, tá bom, pessoal? Meus amigos, chegamos aqui em Portugal, já estamos, né? Desde a última área lá, já estava naquela primeira BP ali, já em Portugal. Chegamos aqui, passamos Coimbra, vou ficar por aqui mesmo que a descarga é lá em Lisboa, né? Mas já andei bastante aí, mais de 8 horas, então amanhã eu continuo. Amanhã abre lá às 9 e faço a descarga, né? Bom, tem duas erradas, eu falei... É basculante do caminhão, aquele que eu mostrei para vocês, e não é basculante, tá? É cisterna, que usa ADR ali é cisterna, tá? Falei basculante que a gente tava conversando lá com o Anderson, a gente tava falando de caminhão basculante, ficou basculante na cabeça, mas uma errada aí é cisterna, tá? Aquele caminhão que é o ADR, né? Que leva líquidos inflamáveis ou alimentos, tanto faz, né? Se chama cisterna. Bom, mas continuando sobre o assunto, para falar de motorista porta-carros, né, ou cegonheiro no Brasil, né, e ele tem um diferencial, tá? Ele é um salário que você ganha mais por causa de uma bonificação a mais que você ganha, igual eu estava conversando com o Anderson, né. A média salarial que ele me disse, para quem ganha trabalhando aqui em Portugal, se a empresa, no caso a empresa dele, paga bonificação, para quando nenhum carro que ele coloca lá na rampa, né, dos carros, ele pode ganhar de 100 a 400 euros. Então o salário dele pode chegar aí a 2.900. Claro, né, ele tem uma responsabilidade maior, que é colocar os carros lá na prancha, né, com insegurança e tudo mais. Ele falou que quando danifica um carro, pode pagar aí 150 euros dependendo da danificação, mas geralmente é 150 euros. Ele vai falar com os colegas lá onde ele trabalha. E aí tem isso, né? A diferença de um caminhão cegonha é que às vezes é o chamado Romeu e Julieta, né? Que são aqueles que podem ter dois, né? Ou no caso dele era uma prancha só, né? No caso ele não é o Romeu e Julieta, né? Como é chamado no Brasil. E aí é essa diferença, nesse caso é você quem faz a carga e você quem faz a descarga, né? No caso também tem essa responsabilidade, por isso que tem essa bonificação e esse diferencial para quem trabalha com porta-carros, né? Então a responsabilidade aí é maior nesses casos, por exemplo, por causa disso, porque como é um carro, né? Um carro e você tem essa responsabilidade de fazer toda a segurança para deixar ele lá bem travado, bem seguro, chegar em as condições que saiu do local, né? Então
a empresa dele, no caso, paga até 400 euros de bonificação aí todo mês, que chega aí um salário de 2.900 aqui em Portugal. Ele falou que fica em média uma semana fora e uma semana em casa, né? E também que pode chegar a 2 semanas. Ele falou que pode chegar, ele falou que uma vez ou outra chega a esses casos. E ele faz rota aí em vários países da União Europeia, Alemanha, França, às vezes faz Inglaterra, mas faz França, Alemanha, Bélgica, faz também Itália. Então tudo depende aí da rota, por isso que às vezes pode ficar 1 ou 2 semanas, né? Porque ele falou que às vezes sai recolhendo carros em países diferentes, por exemplo, ele pode chegar até na Dinamarca às vezes. Então, por exemplo, ele pode pegar um carro lá na Bélgica e depois na França. Então ele falou que varia muito, mas geralmente ele falou que é um final de semana fora. E tem essas bonificações e tal. E eu perguntei para ele, se a pessoa quiser começar a trabalhar, é difícil, como é que é? Ele falou, olha, a pessoa que chega, por exemplo, se tem uma experiência, vamos dizer assim, no meu caso, ele só tem experiência em lona. Eu faço umas 2 viagens com ele, eu aprendo lá como é que coloca o carro, por exemplo, analisar certinho lá as rodas, né, para entrar certinho, também a amarração, né, para deixar tudo preso lá, as cintas nas rodas, os travamentos e tudo mais, espaço de carro. Tudo isso aí ele falou que geralmente faz um treinamento, né? Um acompanhamento com o motorista aí mais experiente durante aí 2 viagens que dá mais ou menos 1 mês e 1 mês e pouquinho mais ou menos para você aprender aí a função do motorista porta-carros, né? Ele falou que o ideal é ter uma experiência porque tem uma responsabilidade maior, né? Nesses casos, né? Para não causar tantos acidentes. Mas que no início fica com medo mesmo, por causa que tem que colocar, principalmente na rampa mais alta. Ele falou que a dificuldade maior para quem está começando é colocar na rampa mais alta, porque ela desce, depois ela desce a rampa, o carro fica meio inclinado, depois você sobe a rampa, né? E aí faz os travamentos, tudo depende. Ele falou que tudo depende muito, mas o principal fator que as pessoas têm mais medo é na rampa mais alta. E é isso, ele falou que já trabalha lá há 2 anos, nunca teve nenhum acidente, nenhum arranhão, nem nada, então foi tudo certo com ele, sem nenhum problema. E que as pessoas que começaram a trabalhar lá também, nenhum tiveram problema. Às vezes acontece um ou outro, mas é coisa assim, 1 ou 2 no ano, assim, e são arranhões pequenos que às vezes acontece, mas ele falou que nunca aconteceu de trincar vidro, amassar ou bater, essas coisas nunca aconteceu. Então a diferença é essa. Ele falou que se quiser começar a trabalhar, o ideal é realmente ter pelo menos um pouquinho de experiência para não ter, para ter noção de espaço e tudo mais, né? Com relação à manobra e tudo mais, porque depende muito se é prancha, o Romeo e Julieta ou a prancha completa, né? E ele também disse que já analisou algumas propostas lá na Espanha, que inclusive ganha mais na Espanha, um porta-carros. Ele falou que chega lá a 3.300, 3.400 euros, também no caso internacional, né? E aí, por exemplo, chega mais ou menos a esses valores. Bom, e aí chega mais ou menos a esses valores, né? De 3.400, 3.300, 3.400 na Espanha. Então ele falou que está pensando muito, é bastante atrativo trabalhar na Espanha com porta-carros, e como ele já tem uma experiência de 2 anos, ele está pensando realmente nessa possibilidade aí de ir para a Espanha e trabalhar lá. Ele falou que fica o mesmo tempo fora, 1 semana fora e 1 semana em casa, né? Então ele falou que está pensando bastante, está conversando aí com a esposa e tudo mais, pensando ver o que é melhor para ele, se prefere continuar em Portugal ou ir para a Espanha e tudo mais. Ele falou que a dificuldade maior que pode ter lá na Espanha são casas, né? Porque também tá bastante gente indo para a Espanha, então a dificuldade maior são casas, que ele tá vendo a região lá que vai ficar, e tá vendo se consegue alugar uma casa e tudo mais.
Então é isso, ele está pensando nessa possibilidade. E se você estava curioso saber para trabalhar como porta-carros, essa aí são os valores e como é que ele trabalha, né? Então, se você ficou curioso, gostou desse vídeo, deixa aquele like, comente, compartilha. Se você também não é inscrito no canal, se inscreva no canal, né? E é isso, gente. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.